que eu já cuidava de bodybuilders, né, de fisiculturistas, porque eu sempre achei que o bodybuilding, dentro da cardiologia, é meio que um elo perdido, né? Assim, são pacientes esquecidos, pacientes meio que deixados de lado. Sim. Geralmente é assim, via de regra, o médico é taxativo em chegar para o paciente e falar assim, para tudo, tira tudo, e acabou. E fim de papo, eu já fiz a minha parte e agora é com você. Só que muitas vezes desprezando completamente o estilo de vida do paciente, o ganha-pão. Muitas vezes você tem alguns pacientes que já são, de certa forma, dependentes. Sim. Você tem uma dependência. Se você utiliza questionários, você vê que pelo menos 47%, às vezes 50%, 53% dos pacientes se dizem dependentes. Quando eles estiveram em TPC, por exemplo, eles se sentiram deprimidos, com raciocínio prejudicado. Porque a gente sempre tem que lembrar que esteroide anabolizante, sei que a gente ainda não entrou nesse tema, mas a testosterona, melhor dizendo, não o esteroide. A testosterona é um hormônio cardiocerebral. Então, onde mais tem receptor para testosterona é no coração e no cérebro. Então, para o médico é muito cômodo, é muito fácil chegar e, como se fosse um porrete, e falar, olha, você está proibido, acabou, não é mais assim. Mas o que eu busquei, na verdade, foi ir na contramão disso. Foi assim, de certa forma, acolher esses pacientes e tentar uma proteção, porque é uma proteção que não tem nas diretrizes. Se você for ver as próprias diretrizes de miocardites, por exemplo, não falam dos esteroides. Então, isso era uma coisa... Então, paralelamente, falando aos ventrículos artificiais, eu também estudava já essa ciência, que é uma ciência totalmente à parte, né? Vocês que são atletas, que vivem isso, ou que vivem isso há muito tempo, sabem que é uma ciência à parte, totalmente à parte. E um paciente diferenciado também, um paciente que estuda muito, um paciente que lê bastante, um paciente que tem um conhecimento muitas vezes que é superior ao do médico, via de regra, superior, ou da maioria dos médicos, da maioria dos endocrinologistas. Isso por conta da vivência em si. Da vivência, mas também pela medicina marginalizar. Sim. Assim, a medicina deixar de lado. É um paciente escanteado, um paciente deixado de lado, quando na verdade a gente não deveria fazer isso. A gente deveria se aprofundar, porque isso é um ramo que envolve bilhões, é um ramo que envolve o ganha-pão de muita gente, certo? Então eu acho que assim, a gente não pode ser taxativo. A medicina ela não pode ser excludente. Isso aí eu aprendi na Unicamp. Assim, quando eu era residente da Unicamp. A medicina não pode ser excludente. Então a gente não pode criar uma medicina que não inclua esse tipo de atleta, entendeu? O fisiculturista, o halterofilista, entendeu? Então eu me incomodava muito isso. Esse tipo de coisa me incomodava. O fato de não terem estudos decentes, não terem estudos, grandes estudos para esse perfil de atleta, entendeu? Então eu comecei a paralelamente estudar, a me aprofundar e criar protocolos, entendeu? Que isso é algo que eu faço bastante no consultório. E hoje eu tenho assim, até orgulho de falar que eu tenho um grande número de atletas que eu protejo, assim, de quem eu cuido, entendeu? Que são os meus atletas. E que a gente está ombro a ombro, digamos assim, um ao lado do outro. Eu acho que o médico ele não pode ser de cima para baixo, entendeu? Assim, entendeu? Até porque tem que contemplar o estilo de vida. O paciente traçou esse caminho porque são vários fatores na vida que levaram a pessoa a levar... Então, às vezes, é um paciente que, por exemplo, sofreu bullying na adolescência, era muito magro, era o famoso chassi de grilo. Sim. Né? E aí... ou então era o contrário, era o endomorfo, era o gordinho, que também sofria bullying, e aí, de repente, ele encontra aí no bodybuilding uma válvula de escape, entendeu? Ou é o paciente que tem um perfil de uso às vezes, vários tipos de droga e a testosterona, os ésteres de testosterona e os sintéticos vão meio que a reboque, vão junto, entendeu? Então a gente precisa tentar compreender o que é a história de cada um, entendeu? De cada paciente. E não, assim,
criar uma medicina que simplesmente é um carimbo, né? Um carimbo pronto, assim. Para todo mundo é a mesma coisa. Não é assim. Isso na verdade mudou. Eu vejo realmente que isso vem mudando de um tempo. Você faz parte desse trabalho, né? Dessa inclusão, desse receber melhor realmente os atletas. A gente percebe hoje a gente indo numa consulta médica, de um médico comum, que não é especificamente dessa área em si, sei lá, se é um dermatologista, por exemplo, uma coisa assim, e você percebe um tratamento diferente hoje do que a gente tinha 10, 15 anos atrás. Sim. Que olhava e falava, não, tem que parar com esses negócios aí, porque, mas existe uma forma de tratar, sim, digamos, esse colateral aqui. Sim, sim. Então essa é uma forma, como você falou, eu vi alguém falando recentemente que não era da área e falando disso. Falou, a gente precisa compreender o estilo de vida, sim, a profissão. Para ele isso tem algum valor. Claro. Então eu vou fazer o meu trabalho para eu contribuir com isso, né? Porque eu já vi falar muito de casos de pessoas que morreram, por exemplo, que foi negligenciado o atendimento porque viu que era um cara que fazia parte desse meio. Então você fala, cara, coisa absurda, né? Sim. Coisa absurda, mas já existiu algo assim. Existem alguns países, se for ver Tailândia, Indonésia, que o atleta que usa esteroide é tratado praticamente como um drogado. E assim, ele tem que assinar termos, se ele é hospitalizado, tudo. Eu acho que isso daí, agora no nosso país não. A gente já tem cada vez mais pessoas que estão com a mente aberta e assim, essas iniciativas, igual essa iniciativa que você está fazendo, tem essa missão mesmo de levar esse conhecimento e levar também assim, romper um pouco do preconceito e assim, porque isso muitas vezes foi segregado. Então, assim, era assim, olha, quem for entrar nesse meio ou o público que for acompanhar isso vai ser para admirar, mas sabendo que vai ter danos e que são danos que não vão, que é impossível de reverter ou de conter. Então assim, assuma o risco e acabou. Eu não tenho isso, eu falo tranquilamente, e se alguém afirmar isso na internet, está sendo leviano, eu não tenho nenhum tipo de paternalismo. Quando a coisa precisa ser falada, precisa ser falada. Sim. Você está entendendo? Então eu vou te dar um exemplo. Você tem um protocolo, o paciente perdeu fração de ejeção, está com uma insuficiência cardíaca já. E a gente entra com um protocolo para tentar fazer o remodelamento reverso, fazer o coração voltar ao normal, entre aspas. Sim. Depois eu posso até explicar o porquê do entre aspas. Aí no meio do caminho esse paciente some, ele desaparece. Aí ele coloca faz um blast com 1 grama de testosterona, mais trembolona, coloca clenbuterol, entendeu? Assim, você pode ter certeza que eu não vou abençoar esse tipo de conduta. Sim. E se o cara chegar a mim, ele vai ouvir. Sim. Ele vai ouvir e aí ele vai ouvir bem, entendeu? Porque assim, se ele está num caminho da gente estar buscando recuperar a fração de ejeção dele, ele está dentro de um protocolo, se ele faz essas coisas por fora, o médico ele não pode ser responsabilizado por isso. Eu sempre falo, não tem motivo nenhum de não me avisar, de não me falar o porquê de estar fazendo isso, entendeu? Sim. Porque nós vamos trabalhar juntos. Você está entendendo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um desvio do protocolo e contemplar isso também, que geralmente eu faço no meio do blast uma nova ressonância. Depois acho que a gente até pode falar desses assuntos. Sim. Mas assim, o que não pode é ter paternalismo. Da mesma forma que você não pode ter preconceito e desrespeito. Eu acho que desrespeito é a palavra até maior. Correto. Assim, você não pode desrespeitar um indivíduo, um atleta, uma pessoa, somente porque ele escolheu essa... E muitas vezes eu acho que existe também um pouco de, não vou dizer dor de cotovelo, mas assim, quando você não é muitas vezes capaz de alcançar alguma coisa, você tenta diminuir aquela pessoa para que ela desça ao seu nível, entendeu? Verdade. Então, assim, só realmente quem chega num resultado como o seu ou como o desses grandes caras sabe o quão difícil é. Assim, a quantidade de treino, a quantidade de alimentação, o conhecimento, a periodização, a qualidade do treino, entendeu? A qualidade do sono, a abnegação, porque assim vai ser aquele sorvete, vai ser aquela pizza que você vai abrindo mão crônico, né? Por décadas, às vezes, entendeu? Então assim, puxa vida, você conhece o trabalho dessa pessoa
o suficiente para falar dela? Assim, você tem algum conhecimento de causa? Você trilhou esse caminho, por acaso, para falar algo dessa pessoa? Então, assim, eu sou, antes de tudo, um admirador. Porque, assim, eu acho que são pessoas admiráveis pelo fato da quantidade de esforço mesmo, né? E quando você tem uma pessoa que faz um esforço que muitas vezes é sobre-humano, é um esforço de um Hércules, alguma coisa esse cara tem para ensinar, entendeu? Então, acho que alguém precisa baixar um pouco a bola, quem fala esse tipo de coisa, porque assim, essas pessoas têm muito a ensinar, a começar pela quantidade de leitura. Sim. Entendeu? Então começa por aí. Num país assim, de analfabetos funcionais, você pega a quantidade de leitura que um bodybuilding tem que ter para chegar nisso, já começa por aí, entendeu? Fora o restante, entendeu? Então eu resolvi fazer isso também por admiração.